Bom, pessoal, nós vamos iniciar então o conteúdo de notação científica, tá bom? Na realidade, não é um conteúdo novo para vocês, porque vocês veem notação científica lá no sétimo ano, se eu não me engano, ou no sexto ano, tá bom? É mais para a gente dar uma revisada e aprofundar alguns conhecimentos, tá bom? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que é a notação científica e depois a gente vê as aplicações, tá? A notação científica é usada na matemática, tá? Para expressar de forma simplificada números muito grandes ou números muito pequenos, tá bom? E na notação científica a gente sempre escreve o número dessa forma, tá? X vezes 10 elevado a n, tá? O que é o x, o que é o n, tá bom? Vamos entender melhor o que é isso daqui. Esse valor de x, tá? É o número que eu vou transformar em notação científica, mas com uma condição. Ele tem que ser um valor que seja maior ou igual a 1 e menor que 10, tá bom? Então, ele pode ser maior ou igual a 1 ou menor que 10, tá bom? E esse n aqui é o expoente, é o número de casas, tá? Que eu vou estar andando com a minha vírgula para transformar o número em uma notação científica, tá bom? Vamos aos exemplos que vocês vão entender melhor porque é muito, muito fácil mesmo, tá? Então, vamos dizer que eu tenha em um primeiro exemplo aqui o número 52.000, tá? E eu quero escrever esse número em forma de notação científica, tá bom? A primeira coisa que eu faço, então, aqui é escrever esse valor aqui de x, tá? Que vai ser o número entre maior ou igual a 1 e menor que 10, tá? Então eu olho para os 52.000 e vejo que número que eu consigo escrever que ele vai estar que ele vai estar sempre maior ou igual a 1 e menor que 10, que no caso é quem? O 5,2, tá? 5,2 é um número que ele é maior ou igual a 1 e menor que 10, tá bom? Para eu escrever o 5,2, eu tenho que ver quantas casas que eu andei com a vírgula, tá bom? Quando a vírgula não aparece no número, quer dizer que ela está escondida aqui atrás dele, tá? Eu andei com a vírgula até aqui, ó, no 5,2. Então vamos ver quantas casas eu andei, ó. Uma, duas, três, quatro casas. Eu andei quatro casas, então vai ser vezes 10 elevado a 4, tá bom? Sempre que a vírgula anda para a esquerda, o expoente do número é positivo, tá bom? Agora, se a vírgula andar para a direita, tá bom? Que é esse exemplo aqui, ó. Vamos dizer que eu queira transformar o número 0,005 em notação científica, tá bom? Primeira coisa que a gente faz então é escrever esse número para que ele se transforme em um número que seja maior ou igual a 1 e menor que 10, que vai ser quem? O número 5, tá bom? 5 é maior ou igual a 1, tá? Ou então menor que 10, tá? Vezes, tá? Agora, gente, 10, e eu tenho que ver quantas casas que andou aqui agora, tá? A vírgula tava aqui, ó, tá bom? E ela veio para onde? Aqui, tá? Então, o que acontece? Ó, uma, duas, três casas. Só que agora o expoente é negativo. 10 elevado a menos 3. Por quê? Porque eu andei com a vírgula para a direita. Então, expoente negativo. Se eu ando com a vírgula para a direita, o expoente fica negativo. Se eu ando com a vírgula para a esquerda, o expoente fica positivo, tá bom? Sempre assim, isso não muda, tá bom? Vou fazer mais alguns exemplos para vocês entenderem, tá? Vamos dizer que eu queira transformar o número 256,2 em notação científica.
Então, primeira coisa, vamos escrever esse número em um número que ele seja maior ou igual a 1 e menor que 10, que é quem? O 2,562. Tá? O que aconteceu aqui? A vírgula que estava aqui veio para aqui. Tá? Então eu andei duas casas para a esquerda. Então o expoente vai ficar positivo. Então vezes 10 elevado a 2. Tá bom? Mais outro exemplo. Eu quero transformar o número 0,0123 em notação científica. Então vamos lá. Que número que é esse que ele fica maior ou igual a 1 e menor que 10? Ele vai ser o 1,23, tá? Porque o 1,23 é um número maior ou igual a 1 e menor que 10, tá bom? Então vamos ver quantas casas a vírgula andou. A vírgula veio para aqui, ó, tá? Então ela estava aqui, ela andou duas casas, tá? Só que agora ela andou para direita, então o expoente vai ser negativo. Então vezes 10 elevado a menos 2, tá bom? Percebam que o 10 é presente a todo momento, porque a notação científica é isso mesmo. Eu escrevi o número em forma de uma potência de base 10, tá bom? Esse 10 aqui, ele está sempre presente, tá? Então, notação científica é muito simples, tá? Transformo o número em um valor que ele seja maior ou igual a 1 e menor que 10, tá? Vejo onde a vírgula parou, conto quantas casas que ela andou, tá bom? E coloco vezes 10 elevado a esse número de casas que a vírgula andou. Se a vírgula andou para a esquerda, o sinal do expoente é positivo. Se a vírgula andou para a direita, o sinal do expoente é negativo, tá bom? Mais alguns exemplos aqui. Então vamos dizer que eu queira, então agora, transformar o número 563.800 em notação científica, tá? Então vamos lá. Esse é o número 5,638. Se eu for escrever ele entre um número que esteja em maior ou igual a 1 e menor que 10, tá? Lembrando, se a vírgula não aparece no número, ela está sempre aqui atrás. E ela veio para aqui, ó, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 casas ela andou. Então, é vezes 10 elevado a 5. Se eu estou andando com a vírgula para a esquerda, o expoente é positivo, tá? E assim por diante. Último exemplo, tá? Digamos aí que eu quero transformar o número 0,27 em notação científica. Esse número é o 2,7 vezes 10 elevado a menos 1. Por que vezes 10 elevado a menos 1? Porque ó, a vírgula estava aqui, ela veio para aqui, tá? Ela andou uma casa para a direita, então o expoente é negativo, tá bom? Então, sempre dessa forma. Uma aula bem mais rapidinha, bem mais simplesinha, porque o conteúdo é muito fácil, tá bom?